Graça e paz, meus irmãos, pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira, passando aqui para dar continuidade às pregações de John J. Lake. Muito boas essas pregações. Você que está passando pelo canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário, dê o seu like e seja um colaborador dessa obra. Abençoe a obra de Deus. Você vai encontrar na descrição como fazer isso. Deus abençoe você. Hoje, trazendo a pregação que foi feita em 1914 em um culto de ordenação. O espírito do verdadeiro apostolado. Quero conversar com vocês hoje acerca do espírito do apostolado e do espírito do verdadeiro cristianismo. Nem todos percebem que Jesus Cristo edificou a sua igreja e a estrutura básica da igreja, ela está firmada no espírito do verdadeiro apostolado. Cristo edificou a sua igreja nessa estrutura básica que possibilitou a existência da igreja. Vocês já pararam para pensar de onde surgiu a matéria-prima humana que preenchia as vagas no colégio apostólico? Enquanto um apóstolo após outro iam para o martírio, poucos cristãos se dão conta do fato de que Jesus Cristo providenciou não somente os 12 apóstolos, como também 70 outros. Embora fossem os 12, os que estavam com Jesus, falavam com Jesus, sendo seus companheiros mais íntimos que formavam o círculo interior, foram membros do grupo dos 70 que, depois da crucificação de Jesus Cristo, foram preenchendo essas vagas poderosas do ministério e levando o evangelho aos 4 cantos do planeta Terra. O colégio apostólico sempre esteve com as vagas para ser preenchidas. Sempre a necessidade de novos apóstolos para realizar a obra gloriosa de Deus no plano terrestre, no que diz respeito à salvação de almas e no que diz respeito a curas divinas, milagres e maravilhas. Matias era um dos 70. Hipólito, um dos antigos pais da igreja cristã, que escreveu 300 anos depois de Jesus Cristo, dá o nome dos 70. E será uma surpresa tomar a Bíblia na mão e descobrir que o Novo Testamento fala de 32 dos 70. Num só versículo que Paulo escreve aos Romanos, é mencionado 5 deles pelo nome. Se alguém ocupava a posição de apóstolo, não era por aparentar imponência, como um oficial cheio de sua própria importância. Era somente porque a necessidade exigia tal serviço, como disse Paulo, ao escrever para a igreja com dignidade, força e poder. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, a fim de que suas palavras chegassem com toda a força pelo peso e poder, para trazer convicção aos corações dos leitores e ajudá-los a reconhecer que eles, como porta-voz de Deus, estavam levando a eles a palavra de Deus, a palavra última e final da parte de Deus. Além disso, havia bispos. Sem dúvida, muitos cristãos já quiseram saber quem era Ananias, o que impôs as mãos sobre Paulo a fim de que este recebesse o Espírito Santo. Hipólito, ele nos diz e nos informa que Ananias era bispo de Damasco, um dos 70 nomeados por Jesus. Barnabé, companheiro de Paulo, também era um dos 70 e era bispo de Milão. Aristóbulo, nomeado por Jesus como um dos 70, era bispo na Grã-Bretanha. Gostaria de saber mais acerca de Aristóbulo, de conhecer o caráter do homem que levou o evangelho para as Ilhas Britânicas. Basta mencionar que o Novo Testamento fala de 21 apóstolos e não de 12. Matias era o 13º, Paulo e Barnabé eram o 14º e o 15º. Apolo era o 16º, Andrônico e Júnias
receberam menção destacada por 16º. Andrônico e Júnias, esses homens de Deus, estavam em posição de estar perto de Paulo, que disse que eles eram notáveis entre os apóstolos. Eram homens de grande força e poder para dar sábios conselhos. O caráter dos apóstolos é mencionado na Bíblia toda, nos livros que estão relatando desde Atos dos Apóstolos até o livro de Judas. Estou interessado em estudar em que consiste o caráter de um apóstolo. O conceito moderno de um apóstolo é usualmente o de ser um homem poderoso, um homem cheio de unção, um homem cheio de glória, cheio de títulos eclesiásticos, mas não foi este o conceito que Jesus nos deixou. Antes da sua partida, ele ficou a sós com os 12, tomou uma bacia na mão, colocou uma toalha na cintura e ajoelhou-se para lavar os pés a cada um deles. E tendo acabado, disse-lhes: Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. O apóstolo não devia ser um grande chefe, tinha que ser como o seu Senhor, um servo para todos. Gosto muito daquele espírito democrático do Novo Testamento que deixa de lado os títulos e olha somente para a alma do homem, chamando-o de Pedro, chamando de João ou chamando de Apolo. Quando examinamos a lista dos 21 apóstolos, descobrimos que outras coisas eles também realizavam, que era levar o pão, evangelizar, bater de porta em porta, orar pelos enfermos e fazer todo aquele trabalho singular que todo servo de Deus deve fazer. 5 deles deram sua vida pregados em oliveiras, quando os perseguidores nem se deram ao trabalho de fazer cruzes, mas pregaram-nos no primeiro objeto que acharam. Tomé morreu na Índia, sendo atravessado em 2 direções e deixado para morrer. É este o caráter do apostolado. É este o caráter do cristianismo. É por esta razão que Jesus, depois de cear com os apóstolos e antes de ser preso, tomou o cálice e depois de beber disse: A nova aliança no meu sangue. O significado do ato estava na promessa feita. Desde os tempos antigos, os homens têm se dedicado com promessa de lealdade em quaisquer circunstâncias. Os antigos romanos costumavam se unir antes de uma grande batalha, enquanto o comandante tomava a taça nas mãos para brindar a promessa de lealdade, declarando que dariam tudo pela honra de Roma e que nunca bateriam em retirada. Foi essa lealdade que os tornou invencíveis e que estendeu suas conquistas por todo o mundo conhecido. Jesus Cristo não tem nenhum conceito de lealdade que seja menos do que isso. Na sua vontade de colocar o espírito de fidelidade na alma do cristianismo, mediante o Espírito de Deus, chamou os 12 em reunião íntima, ficou em pé diante deles e, tomando em suas mãos o cálice, disse na presença deles: A nova aliança no meu sangue. E depois de beber, deu a taça a Pedro e depois ofereceu a João e assim por diante, a cada um por sua vez. E tendo bebido do cálice juntamente como o Filho de Deus, aceita aquela promessa solene, significativa para Pedro: A nova aliança no meu sangue, e significava a mesma coisa para Tiago e André. E cada um deles deu assentimento do fundo da alma ao compromisso pronunciado por Jesus: A nova aliança no meu sangue. Jesus estava dizendo: Este é o meu exemplo. E este é o espírito vitorioso do apostolado em Jesus Cristo. Aquele espírito de conquista que o cristianismo possui, porque tal espírito brota do coração do Filho de Deus. Por essa razão, os cristãos consideram seu Senhor o mais corajoso dos corajosos, que ousou fazer aquilo que nenhum homem jamais ousou fazer. Tem um mestre que não se esquivou dos sofrimentos, nem se escondeu com medo. Quem poderia deixar de amar a personalidade de um cristão? E, meus amados, vocês têm ouvido a minha voz durante os últimos 6 ou 7 anos.
Sabem que meu coração sempre pediu, minha alma sempre clamou e minha natureza sempre ansiava que Deus produzisse nessa cidade um caráter cristão, de tal ordem que ficasse firme para sempre como um monumento divino de eterna fé e fidelidade por meio de Jesus Cristo, para as verdades do Filho de Deus. Sim, tenho confiança em vocês. Outros podem se espatifar nos rochedos, outros podem abater-se pelo desânimo, mas as vidas que foram plantadas naquele espírito de divina fidelidade a Jesus Cristo são invencíveis. Triunfarão no mundo. No meio do sentimentalismo da vida da igreja moderna, o mundo ainda aguarda aqueles que ficam de pé, que se colocam na plataforma de dedicação ao Filho de Deus e não desistem da bendita esperança e do chamado de Deus para a sua vida. É por esta razão que, pela graça de Deus, tomamos o nosso lugar ao lado do Filho de Deus e, sem evasivas, procuramos aceitar a plataforma em que o nosso Senhor se colocou. Disse Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Não se trata de sempre ficar esperando o ano do jubileu, de jeito nenhum. Jesus Cristo já chegara. O eterno jubileu, eternamente disponível, ele já está ali presente. Vocês já podem entrar e aceitar a bênção e, pela graça de Deus, desfrutar das bênçãos celestiais providenciadas por Cristo. Meu coração sempre desejou uma coisa, além de tudo mais. Gostaria de ter sido um dos grupos que amam e servem a Deus, e por isso me coloco na posição de servir. O grupo que assentou juntamente com Jesus naquela noite para aceitar a taça das suas mãos e bebê-la como homem, dizendo: a nova aliança no meu sangue. Dou graças a Deus porque durante todos os séculos, Jesus Cristo sempre deixou uma igreja escolhida e uma geração escolhida de homens e mulheres que amam ao Senhor, que podem tomar nas suas mãos a taça para beber do seu sangue, declarando juntamente com ele: a nova aliança no meu sangue, e viver e morrer para a altura do compromisso. Certo dia, há alguns anos, por causa de certas condições do ambiente, certos inimigos poderosos e influentes que fizeram propaganda contra nós no mundo inteiro, fizeram com que os que apoiavam a nossa obra perdessem a confiança quanto a ela ser realmente de Deus. E as poucas ofertas se reduziram a quase nada. Eu dirigia 120 obreiros nas fronteiras da África do Sul, além dos limites da civilização. Surgiu a pergunta quanto àquilo que poderia fazer para eles em tal situação. Eu disse: há só uma coisa a ser feita. É questão de total franqueza e honestidade com esses homens e mulheres. Eles devem saber a verdadeira situação. Se possível, vamos chamar todos para cá e deixá-los resolver o que deve ser feito. Sendo assim, vendemos o que tínhamos em casa, móveis, relógios e qualquer coisa que se podia vender por dinheiro para pagar as despesas de trazer os 120 homens para uma reunião. Quando chegaram a Joanesburgo, derramei o meu coração diante deles, assim como estou fazendo aqui hoje. E depois de certo tempo disseram: irmão Lake, queremos ficar a sós por um momento e pedimos que o irmão se afaste. Temos uma decisão para tomar. Fui para o escritório da igreja durante meia hora e depois me chamaram. Quando entrei, vi que os 120 estavam sentados no meio do tabernáculo, formando uma disposição oval. Tinham levado as cadeiras para lá fora do centro do tabernáculo e formando um círculo aberto com 120 assentos, deixando no meio uma mesinha com pão e vinho. Disseram: irmão Lake, fizemos a nossa decisão. Vamos voltar aos nossos campos missionários. Se nós morrermos, se nossas esposas morrerem, se os nossos filhos morrerem,
Mesmo assim, nunca reduziremos aquele ministério que Jesus Cristo estabeleceu mediante esta obra na África. Disseram: irmão Lake, sirva o pão e o vinho. Tomei meu lugar na parte aberta do círculo e comecei a passar o pão de um em um. E repeti o círculo com o vinho. E cada homem disse: a nova aliança no meu sangue, que significava o meu sangue para a salvação da África do Sul. Impuseram uma única condição. Disseram: irmão, se morrermos, temos um só pedido. Venha fazer o nosso enterro. E 12 vezes, durante aquele ano de luta contra o inferno, fiquei em pé ao lado de 12 dos melhores homens e 16 das melhores mulheres e crianças que Deus jamais deixou viver nesse mundo. Fiz o enterro deles porque morreram de fome, ou morreram porque não podiam obter o alimento correto para sustentar os seus corpos. Esta é a razão de a obra na África do Sul continuar com vida. E esta é a razão porque toda a maldição na terra nunca conseguiu torná-la uma terra que não dá frutos para Deus. Tem crescido como uma glória conquistadora, vencendo e vencendo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até que os meus 120 já aumentaram até 250 pregadores brancos no mesmo caráter, e até que os nossos 500 pregadores pretos já aumentaram, sendo agora 1.200 pregadores do mesmo tipo e caráter, com pontos missionários estabelecidos em toda a parte da África do Sul. Quando deixei Spokane, há 1 ano e meio, perguntei: Senhor Jesus Cristo, será que deixei de colocar semelhante espírito nas almas dos cristãos aqui? Depois de viver no meio daquilo e de ser um daqueles, será que aqui, nesse país de luz e amor e fartura, não consegui colocar este mesmo espírito nas almas dos que aqui estão, do meu próprio povo? Mas bendito seja Deus. Ao voltar para cá desta vez, tive uma sensação diferente no meu coração. Posso dizer ao meu Cristo: Senhor, aquele espírito está presente. Bendito seja Deus. Deus está presente nesse local através da pregação da sua palavra. Nem todos os heróis de Jesus vivem no 1º século, nem no 4º século. Vivem também hoje. Uma coisa digo: se eu tivesse que ordenar homens e mulheres para a obra do Evangelho de Cristo e então sentir que assumiria a responsabilidade por um grupo de fracos, eu pediria desculpas a Jesus Cristo e desistiria de tudo. Mas desejo dizer que a minha alma já se identificou com a alma deste povo. Meu coração já se sente elevado por Deus e sinto que está havendo uma resposta espiritual vinda bem do centro do coração de Deus e vinda também bem de dentro dessa cidade. E hoje sei que há nessas pessoas uma fidelidade a Jesus Cristo que ainda não foi superada em nenhuma parte do mundo. Em nome de Jesus Cristo, conclamamos a deixar esta espiritualidade transbordar em nossas vidas, em nossos corações e em nosso ensejo de levar o Evangelho de Cristo. Alguns dos cristãos antigos pensavam que estavam passando por grandes dificuldades e escreveram, deixando-se levar por essa maré de sofrimento e angústia, queixando-se aos apóstolos. Ele não lhes ofereceu muito conforto. Isto me faz pensar no missionário que tive certa vez. Eu estava em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, e ele escreveu para mim quando estava no meio do território, na África do Sul, e disse: Senhor Lake, as solas dos meus sapatos já estão gastas, os meus pés estão sangrando, há cortes nas minhas canelas, e meu corpo está sofrendo dores por toda parte. Acho que o pobre jovem quis um pouco de minha simpatia, mas não a recebeu. Escrevi na mesma resposta: irmão, seus sapatos estão gastos e seus pés estão sangrando por amor a Jesus Cristo. Muita gente, em muitas ocasiões, tem sofrido dores no corpo e tem tido os pés sangrando no serviço do diabo. E, por certo, nós podemos ir tão longe
e um pouco mais por amor ao Filho de Deus e para a vida eterna. E dou graças a Deus por estes anos passados em Scapone. Há pessoas que pensam que a nossa vida aqui tem sido tempestuosa, mas eu acho que tem sido praticamente quieta. E agora passo a sentir as antigas emoções espirituais. Sinto mais uma vez certo anseio, certa paixão em meu coração em favor de um mundo afastado de Deus. Aquela mesma paixão que já no passado elevou a minha alma para as regiões celestiais, me transmitindo força motriz suficiente para fazer grandes coisas para a causa de Deus, para a causa dele, para a causa de Cristo, para a causa do nosso Salvador. Preciso, porém, encerrar esta minha preleção, porque temos uma cerimônia sagrada a cumprir. Nosso propósito hoje, à tarde, é ordenar um grupo de homens e mulheres como anciãos da igreja. Oremos todos nesse propósito agora, todos em pés, e todos os que se oferecem para a obra de Deus, orem comigo. Ó Deus, meu Pai Celestial, hoje estou orando tanto para pedir que o mesmo puro Espírito de Jesus Cristo, vindo dos altos céus e que já ardia nos corações de Pedro, João e Paulo, e que os impulsionou a atravessar montanhas, desertos e areias quentes, no meio de assassinos, traídos por falsos irmãos, e todos os demais males, e que os levou à vitória. Venha também agora, Senhor, para as nossas almas. Senhor Deus, pedimos que assim seja hoje, mediante a Tua graça. Que seja assim, Senhor, e já aceitamos a resposta pela fé, que todos aqueles que nesta tarde receberão a imposição das mãos, bem como a igreja inteira, possam, querido Deus, tomar o passo da fé para se dedicarem novamente a esta vida de bem-aventurança, a este santo esforço em prol da humanidade. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo acompanhe todos vocês, imersos no poder do alto, imersos no poder do Espírito Santo, para as grandes realizações e para as grandes obras que Deus tem reservado àqueles que se colocam à disposição do trabalho. Amém, amém e amém. Meus amigos, vocês que acompanham nosso trabalho de tradução, nosso trabalho de trazer mensagens desses heróis da fé, seja um colaborador desse canal. Se você pesquisar na internet, colocar aí cidade de Guarabira, na Paraíba, você vai ver a necessidade que nós temos de fazer o trabalho de Deus aqui nessa cidade e ganhar almas para Jesus Cristo. São muitas pessoas que precisam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cremos no ministério de curas, milagres, salvação, poder de Deus e grande avivamento. Mas nós contamos com ofertas voluntárias de vocês para fazer isso. Há muitas coisas para fazer, há muitas almas para ganhar. Coloque, faça uma pesquisa no Google, coloque aí Guarabira, Paraíba, que você vai ver como essa população precisa de Jesus. Nós que fazemos parte da Igreja Boas Novas, todo dia nós oramos pelos dizimistas e pelos ofertantes e colaboradores. Você pode fazer isso. Aí na descrição tem como você fazer, através da conta e através da chave Pix. Qualquer valor que você colocar, nós estaremos orando por você em agradecimento. Fique com Deus, que essas mensagens inspirem você em nome de Jesus Cristo.